Vejam, hoje eu reservei esse horário, né, pra gente fazer uma revisãozinha. E aí eu vou dar uma pincelada nessas aulas, que são os assuntos de prova. E depois a gente vê se tem algum quesito lá da lista de exercício que vocês ainda têm alguma dúvida, tá bom? Aí sobre essa primeira aula de introdução à citogenética e estrutura do cromossomo e a cromatina, deixa eu ir lá pro slide que é mais importante. É interessante, né, a gente saber a questão das células somáticas. São células diploide, que tem 46 cromossomos, mas as células haploides, que são nossos gametas, têm 23 cromossomos, e 23 cromossomos é o nosso genoma todo. Então, toda a informação que a nossa célula precisa em termos de proteína, desenvolvimento, metabolismo, está nesses 23 cromossomos. Os outros 23 são as cópias de proteínas que podem estar em outra conformação, de outra isoforma. Então, os 23 eles já são suficientes para gerar o genoma, né? Para gerar, de fato, a informação para a produção das proteínas. Ai, meu Deus, deixa eu trazer para frente. E aí, interessante saber por que estudar os cromossomos, principalmente pelas perdas reprodutivas e a formação das síndromes. Então, muitas das síndromes que a gente observa significa não um erro em uma proteína, mas simplesmente um cromossomo inteiro ou parte desse cromossomo que está alterado e aí causou ou causa aquela determinada síndrome. E todas as síndromes ou doenças estão relacionadas a que tipo de cromossomo que foi alterado. Então, a gente sabe que a síndrome de Down tem um perfil, os pacientes com síndrome de Down têm um fenótipo, e os pacientes, por exemplo, com a síndrome de Turner, que a gente vai ver, são fenótipos bem diferentes. Então, o que muda? A síndrome de Down é o cromossomo 21, que está duplicado, e a de Turner é a ausência do X. Então, simplesmente por mudar o cromossomo que está alterado, a fisiologia ou anatomia e o fenótipo do indivíduo também é modificado, tá? Tem associado também a alguns processos de problemas cognitivos, então o retardo mental também está associado, alguns, né, a problemas associados aos cromossomos, o câncer também, porque o câncer ele é uma alteração pontual, e dessa alteração pontual ele vai progredindo para mais e mais e mais alterações, que podem ser a nível de de nucleotídeo ou a nível de um cromossomo inteiro. Então, a gente observa que no câncer também tem essas alterações cromossômicas, que a gente vai ver depois da primeira V, certo? E aí, deixa eu vir para cá. Então, aí o que acontece? Aqui, em relação a diferença entre o que é DNA, o que é uma cromátide, ou o que é uma cromatina e o que é um cromossomo, tá? A gente, no nosso núcleo, né, temos o nosso DNA em formato de dupla hélice, só que esse DNA, ele numa célula, ele não está assim, bem bonitinho, como está na figura, certo? O que é isso? A gente tem uma célula, dentro da célula a gente tem o núcleo dela, e dentro do núcleo está todo o DNA da gente. E esse DNA ele está emaranhado. Então, esse aqui é o cromossomo 1, esse aqui é o cromossomo 2, esse aqui é o cromossomo 3, esse aqui é o cromossomo 4, esse aqui é o cromossomo 5. E aí, dessa forma, no núcleo, a gente não consegue identificar qual é o cromossomo, tá? Então, o DNA é onde está localizada a informação, tá? Só que as informações, elas estão localizadas nos cromossomos. Então, eu tenho o DNA do cromossomo 1, o DNA do cromossomo 2, o DNA do cromossomo 3, do 4 e assim por diante, ok? Só que aí o que acontece? Esse DNA, se ele tivesse solto, de fita solta, né, sem estar condensado, aí ele não caberia no núcleo da célula. Então, por isso que ele se enrola, ou seja, ele tem uma estrutura, né, chamada nucleossomo, para que essa fita de DNA ela fique em volta desse octômero de Stoner,
para que ela diminua o espaço, para que nesse processo de diminuição do espaço você consiga com que o DNA ele consiga ocupar o núcleo. E aí vão ter regiões que esse DNA ele vai estar condensado em estonas, tá? Eles vão estar enrolados na realidade em estonas, e vão ter regiões onde esse DNA ele vai estar mais livre, sem as estonas. Então essa região que é rica em estonas é chamada de heterocromatina. E aí não é só para caber no núcleo. Essa questão de heterocromatina, ela também está associada a silenciamento do gene. Ou seja, se ela for uma região do cromossomo da cromatina que está condensada, aquele gene não está sendo expresso. Por quê? Essa fita de DNA, ela está ligada às estonas. Então, ela não tem como ela ficar, ela tem uma abertura para a RNA polimerase fazer o RNA mensageiro, tá? Então, essa fita, ela tá ligada à estona, tá travada, então não consegue fazer a expressão, tá? Não consegue gerar o RNA mensageiro. Então, essa região de heterocromatina. Já essas regiões livres em estonas são chamadas de eucromatina. Então, essas regiões, elas são livres para gerar para a RNA polimerase gerar o RNA mensageiro, tá? Para fazer a produção, para traduzir depois em proteínas, ok? E aí, então, a gente vê que a gente observa na célula todas essas estruturas. A gente observa o DNA em dupla hélice, a gente observa esse DNA em volta dos nucleossomos, então vão ter regiões do DNA que estão mais condensadas, ou seja, mais enroladas, e vão ter regiões que vão estar menos condensadas, ou seja, DNA livre de estonas, tá? Isso tudo no mesmo tempo na célula, ok? E aí, a diferença entre a heterocromatina, existem as heterocromatinas que são constitucionais e heterocromatinas que são facultativas. As constitucionais são regiões de altamente de repetição e que aquelas regiões elas não apresentam genes, tá? Genes codificantes para a produção de proteínas. Então, nessas regiões, praticamente todas as células vão apresentar aquele DNA, certo? Condensado, aquele RNA silenciado. Já em outras, independente do tipo celular que a gente está falando, a gente vai ter a heterocromatina constitutiva. Então, como eu falei para vocês, a hemoglobina é um exemplo, né, de proteína que é importante para o transporte do oxigênio e do gás carbônico. Só que o que acontece? A hemoglobina, ela é importante, ela é expressa ou ela de fato ela é importante para as hemácias, então um tipo de célula. Já os neurônios não têm importância a hemoglobina, tá? Então essa região da hemoglobina do DNA que está no núcleo das células do neurônio, ele ali pode estar uma região de heterocromatina constitutiva, porque para ele não é importante aquela proteína, mas para a hemácia aquilo ali é importante. Então, para a hemácia aquela pode ser uma região de eu e para os neurônios aquilo ali vai ser uma região de hétero, cromatina constitutiva não, facultativa, porque a célula ela vai decidir o que é importante para ela, tá? Para a geração das proteínas, de acordo com a especialidade dela, da célula que a gente está falando, ok? E aí, desse processo de nucleossomos, esses nucleossomos eles são enrolados, então a gente vê a fita de DNA sendo enrolada como se fosse, né, de cima para baixo, assim, nesse sentido, e os nucleossomos eles são enrolados, todos eles, numa posição mais vertical, tá? Então, esse é o processo de encurtamento, ou seja, a gente sai de um DNA muito largo para um DNA que vai ocupar pouco espaço, porque esses nucleossomos eles vão enrolar. Mesma coisa do cabelo, você estica ele é liso e aí depois ele vai enrolando, então ele vai ocupando menos espaço, ok? E aí ele vai se enrolando cada vez mais e esse processo vai chamando, esse DNA, ele vai ser chamado de cromatina, porque a cromatina é o DNA mais as proteínas de estonas, tá? E essa cromatina também pode ter o RNA. Então pode ter o RNA mensageiro aqui nessa estrutura também ligada, certo? Pode estar produzindo aqui os RNAs mensageiros. Então a cromatina é um estado onde a gente observa dentro do núcleo a informação, tá? Então, tem no núcleo o DNA, mas ele pode estar no estado de cromatina, e essa cromatina pode estar altamente condensada ou menos condensada, ok?
E aí, nessa progressão, a gente observa os cromossomos condensados, ou seja, os cromossomos altamente condensados naquela figurinha do X que a gente observa dentro de uma lâmina ou dentro daquelas figuras que eu mostrei para vocês. Esse cromossomo aqui, ele é um cromossomo metafásico, ou seja, essa célula ela só vai apresentar essa estrutura de cromossomo se ela tiver em divisão celular. Se ela não tiver em divisão celular, se ela tiver na fase G0 do ciclo, ou seja, só trabalhando, só fazendo as atividades dela, a gente não vai encontrar o cromossomo desse jeito, tá? Porque todo cromossomo de uma célula é um cromossomo de dupla hélice, certo? Mas com uma única fita. Então, a gente vai ter única fita não, uma única cromátide. Então, um exemplo, aqui vai ser a dupla hélice do cromossomo 1, tá? Então, ele vai estar assim. No processo que ele entra em divisão, a gente tem lá na intérfase a fase S, a fase de síntese. Então, esse DNA aqui, ele vai ser duplicado. E aí, ele vai estimular, né, essa duplicação. Quando termina a duplicação, entra na fase G2. Depois da fase G2, vai para a fase propriamente dita da mitose. E aí é na mitose que esse cromossomo ele vai se condensando ainda mais, ou seja, vai se ficando mais curto, sendo encurtado. E aí ele sai de uma estrutura como essa para uma estrutura no formato de X que a gente observa, bem condensado, tá? Então, o DNA é bem solto, ele realmente tem partes que são mais condensadas e outras menos condensadas, mas a gente só observa esse cromossomo bem bonitinho aqui nas lâminas quando eles estão em metáfase, tá? Quando eles já estão em divisão celular, ok? Então, o cromossomo normal de uma célula, ele só tem a dupla hélice, ele não está duplicado. E aí a gente chama esse cromossomo condensado, isso aqui de cromátide, uma cromátide, e esse aqui é a segunda cromátide. Então, esse processo aqui é o mesmo DNA que está aqui, e esse aqui é o mesmo dele, só que duplicado, tá? Com a informação duplicada. Para depois, quando terminar a mitose, isso aqui vai ser separado, as cromátides irmãs serão separadas, e aí vai o DNA do cromossomo 1 para um lado e o DNA do cromossomo 1 para o outro lado, para as outras células, ok? E no núcleo, a gente, mesmo esse núcleo não, essa célula estando altamente condensada, tá? Esses DNA, esse cromossomo estando altamente condensado, o que a gente observa na lâmina são os cromossomos dispostos desse jeito. E não tão bonitinho como a gente observa lá quando eu mostro o cariograma, que aí fica o cromossomo 1 junto do cromossomo 2, junto do 3. Não, tudo na célula, eles são todos espalhados. E aí a gente precisa fazer análise bem minuciosa para identificar esses cromossomos, tá? E preparação em laboratório. Se Deus quiser, quando voltar tudo isso, a gente vai para o laboratório para dar uma olhada nisso, tá? E aí a estrutura do dupla hélice vai sendo empacotada nas estonas, vão sendo empacotados ainda mais até chegar ao cromossomo duplicado, tá? Então essa dupla hélice aqui, antes dele chegar ao cromossomo duplicado, essa dupla hélice vai ser duplicada. Então vai ter a abertura da dupla hélice, formação de uma outra dupla hélice aqui e a formação da outra dupla hélice aqui. E aí ambas vão sendo condensadas para gerar esse cromossomo aqui metafásico e duplicado, tá bom? Importância das proteínas não histônicas. Como eu falei para você, o DNA, quando ele está enrolado nas histonas, certo? Essa região aqui que está ligada, ela não tem transcrição, porque esse DNA ele não está livre. E aí o que acontece? Algumas proteínas não histônicas, elas conseguem fazer com que essas regiões de DNA, se elas forem para serem expressas, delas se soltarem realmente das histonas. E aí a gente cria essas alças. Então essas regiões aqui de alça, isso aqui, esse é um DNA livre, não tem proteína nenhuma associada aqui. Já que não tem nenhuma proteína associada aqui, essa região aqui ela pode ser transcrita pela RNA polimerase, tá? E aí vai mostrando de novo a importância da estrutura dos cromossomos. Então, o cromossomo, que cromossomo é esse? É um cromossomo metafásico, tá?
Não é um cromossomo que a gente observa numa célula bonitinha, sem nenhuma... sem estar em divisão celular, não. Isso aí é o cromossomo que está em divisão celular. Então, a gente tem as cromátides. Então, isso aqui é uma cromátide e isso aqui é outra cromátide. Então, a informação de um gene que está aqui também está aqui, do mesmo jeito. Quem está aqui, está aqui. Quem está aqui, está aqui, tá? Na mesma posição. Só está duplicado. E aí a gente tem os telômeros, que são regiões de término, certo? Todos os cromossomos têm telômeros? Sim. Mas, por exemplo, quem é cromossomo acrocêntrico, além dos telômeros, tem essa constituição secundária, tá? Que são chamadas de satélite. Essas regiões aqui, elas têm os genes. São genes que vão criar os ribossomos. Então, a gente tem várias cópias do mesmo gene para a produção dos ribossomos, das subunidades dos ribossomos, e mais de um cromossomo da nossa espécie, tá? E aí temos os centrômeros, que são regiões de constituição primária. E aí o centrômero é importante porque a gente forma o cinetocoro, que são proteínas que vão se ligar aqui nessas regiões, de altamente repetidas também. E aí depois, quando a fibra do fuso ela se ligar aqui, a gente consegue ter a separação das cromátides irmãs, cada uma vai para um polo oposto da célula, tá? Então a gente tem esse processo que é mecânico mesmo de puxar uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. Quando o cromossomo ele tem um processo de coloração e a gente consegue fazer com que haja uma separação entre as bandas, então a banda escura e a banda clara, é um processo de digestão. E aí a gente usa uma enzima, no caso do bandeamento G, a tripsina, que ela vai corroer algumas proteínas do cromossomo, tá? Porque lembra, o cromossomo ele é formado de proteínas também, porque tem o DNA, tem as histonas, tem proteínas não histônicas, certo? E nesse ponto aí tem essas proteínas. Então ele pode ser, essas enzimas elas vão digerir essas proteínas para deixar um espaço mais livre e aí para poder ser corado. E aí, então a gente consegue ter esse padrão de bandeamento, bandas mais claras e bandas mais escuras. Se é bandeamento G, essas bandas mais escuras que a gente está vendo são bandas de heterocromatina. E as bandas mais claras são bandas de eucromatina, tá? Se for bandeamento G. Tô falando aqui do bandeamento G. Beleza? E aí, todos os cromossomos têm o seu braço curto, chamado de P, e seu braço longo, chamado de Q. Tá? Mesmo o cromossomo metafásico, ainda assim o braço P ele é menor do que o braço Q. Apesar da gente imaginar que o centrômero está no meio. Ainda tem diferença mesmo entre os braços, o tamanho dos braços. A importância do cinetocoro, porque aí você se liga, as fibras do fuso se ligam e você consegue puxar isso aí. Então, temos os cromossomos que são metacêntricos, onde o centrômero está no meio, cromossomos submetam, onde esse centrômero está deslocado para a periferia, e os acrocêntricos, que são mais deslocados ainda, e a gente tem as regiões satélites, tá? Os telocêntricos, esse centrômero está ligado aos telômeros, mas na espécie humana a gente não tem essa configuração, certo? Que a gente apresenta do cromossomo 1 ao cromossomo 22 são chamados de cromossomos autossômicos e o X e o Y são chamados de cromossomos sexuais. Mas lembrando, o X ele tem informação para gerar proteínas normais. Então, o X ele é importante para o crescimento da pessoa, para ela ficar mais alta, por exemplo, para o cognitivo, para o desenvolvimento mental, tá? Então, o X, apesar dele ser um cromossomo sexual, ele também tem proteínas que são importantes para o desenvolvimento. O Y também tem, mas são muito poucas, tá? E aí o X não, o X tem mais cromossomos ou mais genes que estão relacionados a outras situações também. A produção de outras proteínas para as células.
questão do telômero, já falei para vocês. Alguma dúvida sobre essa parte? Hein, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver outro agora. Vamos seguir, então. Bom, aí a questão do ciclo celular. Qual a importância do ciclo celular e controle desse ciclo? Que a gente já viu na aula passada de alterações cromossômicas. Todas as alterações cromossômicas, elas surgem devido a uma falha nesse controle do ciclo celular. Então, são cromossomos homólogos que não são separados, são cromatas irmãs que não são separadas, o crossing over ocorre, mas ocorre de forma irregular, que aí pode transformar numa translocação, tá? Então, a gente observa que o problema das alterações é a falha no ciclo celular, a falha no controle das fases, tá? Então, é importante dividir, porque a gente precisa, né, da formação de novas células. A divisão também está associada à reprodução, então a gente precisa de divisão celular para reproduzir. E aí, na evolução, eu falo para vocês, o processo de mitose, de formação de novas células, ela é mais antiga do que a meiose. A meiose, ela surge nos organismos que têm reprodução sexuada, então a gente diminui o número de genes ou de cromossomos dentro de uma célula, para depois do processo de fecundação, aquele número ele voltar a estar balanceado, né? Então, no nosso caso, 46 divide para 23 e nesse processo de divisão dos 23, na fecundação, vem 23 do pai e 23 da mãe, e aí surge o organismo diploide novamente, tá? Mantendo-se o número de 46 cromossomos. E aí as falhas estão aí, botei a apoptose e a morte programada e o câncer nesse sentido, mas também as falhas no ciclo vão gerar os distúrbios ou as alterações cromossômicas. Então é importante a gente entender a questão da mitose, porque se ocorre algum erro na mitose, tá? Esse erro na mitose, ele pode influenciar as células germinativas? Pode, porque antes de entrar na meiose, nossas células germinativas elas fazem mitose. Mas o erro mais associado à questão do desenvolvimento de prole alterada tá mais associado à meiose mesmo, mas pode ocorrer um erro de mitose. Mas o erro da mitose está mais associado às nossas células somáticas, ou seja, as células do nosso corpo. Então, quando tem um erro nesse processo de mitose, ou próprio da divisão celular, erro na duplicação do DNA, isso vai desenvolver nas nossas células somáticas um novo tipo de célula. E aí esse novo tipo de célula são chamadas das neoplasias. E com o tempo, essas neoplasias elas podem aumentar o número de alterações e aí essas células elas podem se tornar nos cânceres. E aí o câncer ele pode ser maligno ou benigno, né? Depende da situação. Então o erro da mitose ou o erro do ciclo celular, ele pode levar ao desenvolvimento do câncer. Se a célula consegue identificar que aquele erro existiu, que aquelas alterações elas estão presentes, ela pode programar a morte dela, ou seja, ela pode ativar o sistema de apoptose e aí ela programa a morte e ela desenvolve. E aí, como eu falei para vocês, é um evento tudo ou nada. Quando ela ativa a apoptose ela vai ocorrer, tá? Ela não consegue, depois que foi ativado o evento, voltar atrás no que ela imagina. Ela ativou, vai-se embora. Só que o que acontece? Se o erro, a apoptose é um processo comandado por proteínas. E aí, se você tem um erro no DNA ou, enfim, no cromossomo que estão associados a essas proteínas, então essas proteínas não vão mais existir. Ou elas podem até existir, mas existir de forma alterada e não fazer sua função. Então, apesar da célula ela querer entrar em apoptose, ela não entra porque a gente já tem perturbação nesses genes, tá? E aí, quais são os genes? Aquelas duas classes. Os genes supressores de tumor, que eram para silenciar a divisão celular
eles não conseguem mais silenciar porque estão alterados, ou os protoncogenes, que eles são desenvolvidos para iniciar o ciclo celular, e aí depois que inicia o ciclo celular, vem os supressores de tumor e silenciam, e aí já esses protoncogenes, quando eles são mutados e viram oncogenes, esses genes, esse ciclo celular, ele não é também interrompido. Então, a célula, ela continua no processo de divisão. E esse continuar no processo de divisão caracteriza a tumorgênese, né? E aí, o indivíduo, ele provavelmente vai desenvolver um câncer ali associado, tá? Então, a gente fala no ciclo celular, né? A gente tem... Ui, meu Deus, estou passando. Então, a gente tem a fase de interfase G1S, G2, para depois chegar à mitose. A fase G1 é a célula preparando toda a estrutura de organelas, de membrana, ou seja, a célula está crescendo, está engordando, para poder dividir em duas células filhas. Nesse ponto, o DNA ele não está sendo duplicado, ou seja, ela está preparando todo o citoplasma para o desenvolvimento, armazenando energia, ou seja, armazenando glicose, tá? Para poder fazer aquilo ali. Já a fase S, que é a fase de síntese, esse DNA está sendo duplicado. Então, começa a abrir a dupla hélice para a duplicação. Quem faz isso? A DNA polimerase. E aí vai e faz a duplicação desse DNA. Na fase G2, esse DNA já foi duplicado. Então, a gente tem um cromossomo aqui, vejam, ele tá bonitinho, mas com uma única cromátide. Começou a duplicação, aí no término da fase S, eu vou ter o mesmo cromossomo agora com duas cromátides, ok? E na fase G2, a importância aqui é a duplicação principalmente do citoesqueleto, dos centríolos, da fibra do fuso e tal, para serem usadas depois, no término da mitose. Iniciou a mitose, esse cromossomo aqui, ele é condensado, bem mais condensado do que a figura mostra, e aí terminou a mitose, a gente tem a separação e individualização das células. Cadê? A gente tem a formação de uma célula com esse cromossomo, né? E a outra célula com esse outro cromossomo, tá? Aí é a questão da mitose, a divisão, prófase é esse processo de condensamento, tá? A carioteca, ela é rompida, então a gente não tem núcleo. Metáfase, a importância da metáfase é o alinhamento desses cromossomos. Então, vejam, quando esses cromossomos eles não estão alinhados, por exemplo, aparece um cromossomo aqui, na hora que for separar, esse lado, essa célula aqui que vai ser formada, ela vai apresentar dois cromossomos. Exemplo, se for o cromossomo 21 aqui. Então, quando esse cromossomo 21, depois que as cromátides forem separadas, vão ter duas cromátides. Então, a gente vai ter o cromossomo 21 com essa cromátide e outro cromossomo 21 com essa outra cromátide. Então, eu apresento dois 21s, mais o outro 21 que foi separado. Vamos supor, esse aqui é o 21 também. Esse 21 de origem materna e esse aqui de origem paterna. Aí vai vir uma cromátide do 21 para cá e a outra cromátide do 21 para cá, sem problema nenhum. Só que essa célula está ausente do outro 21, tá? Então, eu vou apresentar uma célula que vai ter a trissomia do 21 e outra célula que vai apresentar a monossomia do 21, tá? Então, quando esses cromossomos eles não estão alinhados, eles vão ter problema na separação das cromátides irmãs. Isso na mitose, tá? Na meiose também vai ocorrer essa questão aí. A anáfase é a separação, então se o cromossomo ele tá aqui, ele não estava no meio, as duas cromátides vão para um polo e o outro polo vai ficar sem a cromátide do cromossomo, tá? Depois os cromossomos eles vão ficando descondensados, a arioteca volta na telófase e a gente tem a separação, a citocinese, que é a individualização das duas células filhas. E aí os erros associados à mitose. Então, nesse processo de endorreduplicação, então é quando a gente vê que ocorre a replicação do DNA duas ou mais vezes. Então, eu tenho o cromossomo 1, ele vai ser duplicado para depois ser separado. Só que a endorreduplicação é, nessa mesma fase,
vai ser triplicado, pode ser quadruplicado, pode ser triplicado. Enfim, você tem a reprodução muito maior ou a duplicação além do que deveria ser feito, tá? E em alguns tecidos isso ocorre normalmente, como fibroblastos, que 3 a 5% dos nossos cromossomos são tetraploides, tá? Então a gente consegue observar que a gente tem dentro dessa célula 4 cromossomos, tá? Porque é tetraploide. Então, eu tenho 4 cromossomos ao invés de 2 só relacionados. Politemia é um processo também de endorreduplicação, mas está associado principalmente à duplicação dessas cromátides irmãs e elas não são separadas. Então, eu tenho a cromátide, uma cromátide, 2 cromátides, 3 cromátides, 4 cromátides, 5 cromátides, enfim, associadas aí, tá? E aí a gente vê esse cromossomo mais gordinho relacionado a isso. A endomitose, nesse processo você houve a divisão, você duplicou o DNA, mas o núcleo ele não foi separado. Então você vai ter uma única célula com vários núcleos, tá? Isso ocorre principalmente na placenta, nos megacariócitos. Então os megacariócitos são células que vão desenvolver, vão produzir as plaquetas do nosso corpo. Então a gente tem essa duplicação do núcleo, tá? Só que aí não existe a separação, não existe como se não existisse aqui a citocinese. Aí não há separação das células, o núcleo, os vários núcleos ficam em uma única célula. E aí o megacariócito, depois, para a produção das plaquetas, eles são rompidos, são fragmentados em pedaços. E aí as plaquetas são pedaços dos megacariócitos, tá? A mitose C é quando a gente interrompe a fibra do fuso. Isso ocorre principalmente no laboratório, quando a gente faz uso da colchicina, que é uma droga, ou demecocine, que é similar a ela. E aí o que acontece? Nesse processo de mitose C, essas fibras do fuso aqui não vão existir. Então, você não vai ter a separação das cromátides irmãs. E aí, uma célula normal, ela vai ter a separação, entrou em divisão, né? Vamos ter uma célula filha com um cromossomo com uma cromátide só, e a outra também. Já com o uso da colchicina, a gente vai ter uma única célula com os cromossomos duplicados, tá? Eles vão ter todos os cromossomos aqui. Então, por exemplo, esses cromátides irmãs, elas não foram separadas em duas células filhas. Então, eu tenho 46 cromossomos aqui. Aqui eu vou apresentar os cromossomos. As cromátides irmãs até foram separadas, mas apresentam-se na mesma célula. Então, aqui eu vou ter 92 cromossomos, tá? E aí, a meiose, o problema da meiose está associado à segregação dos cromossomos, ou seja, quando esses cromossomos eles não são separados e as cromátides irmãs não são separadas, isso é chamado de não disjunção, que é o que a gente viu. Disjunção. Beleza? Então, a meiose ela tem a importância de controlar isso. Se na meiose não existe o controle da separação correta dos cromossomos e depois da separação correta das cromátides irmãs, a gente vai ter erro de não disjunção. Ou seja, não separação, tá? Ui. Deixa eu passar. A importância da meiose 1 são 2 grandes pontos aí. Na meiose 1 que vai ocorrer o crossing over, tá? Então, a gente tem o cromossomo 1 aqui com a cromátide e com outra cromátide, e o outro cromossomo 1 com a cromátide dela e as duas cromátides, na realidade. E aqui vamos supor que esse primeiro é de origem materna e esse segundo aqui é de origem paterna. Esses cromossomos que são homólogos, eles se unem, vão ficar muito próximos para fazer a troca de material. Então, esse segmento aqui é trocado com esse segmento aqui. Então, a gente tem o processo de crossing over, tá? O que acontece? Esse processo vai haver quebra. Então, eu tenho que quebrar o DNA aqui, quebrar o DNA aqui, quebrar aqui, para fazer a troca. Se essa quebra ela é na mesma região em ambos os cromossomos, show, vai ter a troca sem problema nenhum. O problema está lá quando a gente viu as alterações. Quando, por exemplo, em vez de ter essa quebra aqui, essa quebra ocorre nesse ponto. E aí a gente tem esse segmento maior sendo trocado por esse segmento menor. Então, eu tenho um crossing over desigual,
tá? E aí, nesse processo de crossing over desigual, eu posso ter a translocação recíproca, mas não balanceada, tá? Posso gerar alguma alteração aí, ok? E a principal e o outro ponto aqui é na metáfase 1, onde os cromossomos homólogos, todos eles precisam estar alinhados, então cromossomo 1 com cromossomo 2, com cromossomo 3, com cromossomo 4, até o pareamento do cromossomo X junto do cromossomo Y, que eu não vou botar ele aqui como Y, porque ele não é um Y, né? Ele é um acrocêntrico. Então, isso tudo ocorre. Então, a metáfase 1 é importante para separar os homólogos. Se esses homólogos eles não se alinham, vai ser difícil você ter uma separação correta, tá? E aí, na meiose 2, a grande questão aqui, existe a troca dos segmentos das cromátides irmãs. Então, a gente falou, o crossing over ocorre